Capítulo 3. Vozes de esperança. O amanhecer chegou devagar. O sol tocava as janelas como quem pede permissão para entrar. E Gabriel sentiu que algo, ainda que pequeno, havia mudado dentro dele. Não era a ausência da dor, era o nascimento da lucidez. Depois da noite escura, o silêncio da manhã parecia um abraço. Helena já havia saído para a universidade. As meninas ainda dormiam e a casa estava tomada por uma calma rara. Ele olhou ao redor, respirou fundo e pensou: eu sobrevivi à tempestade, talvez isso já seja um começo. Sentou-se à mesa e abriu o caderno antigo. Aquela mesma onda, aquele mesmo onde, meses atrás, anotara ideias de projetos e sonhos frustrados. Começou a escrever sem saber ao certo o porquê. Não escrevia para vender nada. Escrevia para não se perder de si mesmo. As palavras começaram a sair como quem abre comportas. Falou de medo, de fé, de queda, de esperança. E sem perceber, escreveu a primeira página do que viria a ser sua cura. Mais tarde, enquanto organizava a estante, encontrou o livro de capa azul, o mesmo que havia acompanhado na madrugada anterior, O Mestre dos Mestres, de Augusto Cury. Folheou devagar, como quem reencontra um velho amigo. As frases sublinhadas pareciam falar diretamente com ele. Jesus foi o maior gestor da emoção da história. Ele ensinou que ninguém se liberta da dor fugindo dela, mas compreende-a. Gabriel fechou os olhos e deixou aquelas palavras ecoarem. Será que era isso? Será que ele estava fugindo da dor quando, na verdade, precisava escutá-la? Naquele instante, entendeu que sua mente era como uma criança assustada. Não precisava de castigo, mas de acolhimento. Sentou-se no sofá, colocou o livro no colo e sussurrou: Senhor, eu não quero mais fingir. Uma pausa. Senhor, eu não quero mais fugir da minha dor. Eu quero entendê-la. E pela primeira vez em muito tempo, a oração não soou como um pedido desesperado, mas como uma conversa sincera. Naquela tarde, enquanto caminhava pela praça da cidade, Gabriel observava as pessoas. O senhor que vendia pipoca, o jovem que olhava o celular, a mãe que corria atrás do filho pequeno, todos com rostos diferentes, mas dores parecidas. E ele percebeu que, por trás dos sorrisos, havia histórias silenciosas, algumas quebradas, outras apenas cansadas. Talvez fosse isso que Jesus via quando olhava as multidões. Não pessoas imperfeitas, mas almas tentando sobreviver. Gabriel sentou-se em um banco e fechou os olhos. O vento leve tocou seu rosto e ele sentiu uma paz estranha, como se o universo sussurrasse algo. De repente lembrou-se da sua infância, das tardes em que seu pai o levava à igreja, das pregações que ele não entendia, mas que de alguma forma o faziam sentir-se seguro. Lembrou-se de quando acreditava com simplicidade, de quando orava não para pedir, mas para conversar. Quando foi que deixei de acreditar assim? Pensou. As lágrimas vieram, mas eram suaves, como quem lava o rosto depois de um longo caminho. E naquele instante ele sentiu, não viu, não ouviu, mas sentiu uma presença serena, quase palpável, uma paz que não vinha de fora, mas de dentro,
um consolo que não pedia explicação, uma certeza silenciosa de que Deus nunca o havia abandonado. Naquela noite sonhou, e o sonho não era comum. Ele caminhava por um campo dourado, envolto por uma luz branca. Um vento movia as folhas como se o tempo tivesse desacelerado. Lá adiante, um homem o observava. Vestindo túnica simples, os olhos eram profundos e o sorriso tinha a doçura de quem compreende o indivisível. O indizível. Gabriel sentiu um arrepio. Não precisou de palavras para saber quem era. O coração o reconheceu antes da mente. Jesus caminhou em sua direção e disse apenas: "Por que tens medo, homem de pouca fé?" "Porque não consigo ver saída", respondeu Gabriel, com a voz embargada. "Então aprenda a ver com os olhos da alma. A esperança é invisível, mas real." É difícil esse trecho. Mas real. E se eu cair de novo? A queda não é o fim. É apenas o ponto onde o orgulho desiste e a humanidade nasce. Gabriel começou a chorar. Jesus se aproximou, tocou-lhe o ombro e acrescentou: "O sofrimento não é o vilão da história. Ele é o professor que te ensina a caminhar com o coração desperto. O sonho se dissolveu em luz. Quando acordou, o coração batia leve." Eita! Sou sensível assim para alguns trechos, né? Não havia milagres, nem solução pronta, mas havia paz, e essa paz valia mais que qualquer vitória exterior. Helena o encontrou na varanda, escrevendo no caderno. "Este está inspirado hoje?" perguntou sorrindo. "Acho que sim. Ou talvez esteja apenas começando a escutar o que a vida tenta me dizer há tempos." "E o que ela está dizendo?" Gabriel pensou por um instante, olhou para o horizonte e respondeu: "Que mesmo as vozes da dor podem ser vozes de esperança, se eu aprender a ouvi-las com amor." Helena sorriu. As meninas correram para abraçá-la, e pela primeira vez em muito tempo, Gabriel sentiu que o dia nascia também dentro dele.